亲爱的弟兄姐妹平安。Queridos irmãos e irmã, a paz do Senhor. 这不是牧师错了， Não é que o pastor está errando. 那我想是一定要这样说比较完美，因为我刚进来的时 Porque 候， quando nós chegamos aqui, 站在我旁边是我的女 a minha 儿 filha 大 que 女儿， está ao meu lado, a minha filha mais velha, 她说我从 E 来 ela 没有 disse 感觉到 que nunca se sentiu 好像我走错的地 como 方， nunca se sentiu tão fora um peixe fora da água. 因为她看 Porque 好像 ela 都 está 是 no 弟 meio de 兄。 uma conferência dos homens. 后来她看到有几个师母进 Aí 来了， depois viu É. a bispa, Ah, algumas imagina. pastoras, né, circulando. 所以我对各位的请安是给 Então, 我的女儿 a 一 minha 点温暖。 saudação também para deixar ela para acalentar o coração dela. 那我想，第二个我该感谢就是大家 Eu 看 quero 到 agradecer 我穿的跟你们很多人一样的。 eu quero agradecer por essa blusa. 这我要感谢 Bispo Muito obrigada, bispo. 那么他带给我，然后 Ele 叫我 trouxe 去 essa 换， blusa, aí eu fui lá trocar. 我会了不少的时间 Eu gastei um pouquinho de tempo para me vestir. 我在那个厕所，一个皮再脱掉一个皮， Porque eu estava com várias camadas. 不是干米扎太小， Não é, a camisa ficou ótima, não tá pequena, 而是告诉我说，每当你靠在 mas 饭桌旁边的时候，要节制一点。 na verdade a camisa não está pequena, mas é apenas um sinal para mim. Todas as vezes que eu me sentar à mesa, eu preciso ter mais, como é que se fala? Moderação. 但是当我走出来的时候， Mas depois que eu saí com essa blusa, 我感到很温馨了， eu senti assim um carinho muito 因为 grande. 我跟你们走得更近了。 Porque eu achei essa blusa me deixou mais perto de vocês. 我们的距离越短 E aí 了，越少 assim, 了。 a nossa distância vai se encurtando cada vez mais. 从我们的 Everaldo 牧师他说，跟我女儿讲说，我可以坐在他旁边了， E aí o bispo me chamou para sentar do lado dele. 可以坐在他旁边。 Pediu, será que o pastor pode sentar ali conosco? 所以我们的距离拉近了。 E aí estamos cada vez mais próximos. 所以感谢今天在座的每一个人给我这样的一个机会。 Eu quero muito agradecer pela oportunidade que a igreja está me 我也 dando. 要在这里特别感谢我们 E 国前教会的 agradecer 总牧师， Também especialmente o apóstolo da igreja apostólica Fonte da Vida, o César 国前 Augusto, 教会的牧 e 长 também muitos, né, bispos e pastores 在这 dessa 十几年 igreja 来， apostólica Fonte da Vida, porque durante essas décadas, talvez, 国前教会 a igreja apostólica 跟我们 Fonte da 有一个非 Vida 常密切的一个往来。 tem sido um suporte muito importante para a nossa igreja. 我们华人教会 E nós, a igreja dos 深 chineses, 受你们的爱， nós temos recebido o amor profundo da 也得 Igreja 到你们 Apostólica Fonte da 很多的 Vida. 帮助。 Nós temos recebido 在 ajuda, 属灵征 suporte. 战的战场 E 上， vocês têm nos ajudado, nos auxiliado nesse campo 也 de 借着你们的 batalha. 付出， E através daquilo que vocês ofereceram, vocês estão 我们 ofertando. 教会的弟兄姐妹的灵命得以成 A 长 nossa 喂养。 igreja tem sido alimentado, tem crescido e fortalecido. 所以当一个礼拜多以前， Então, quando algumas semanas atrás, 我的女儿接到我们这边的通知，说要邀请我在这里， Recebi o 来跟 convite 各位思想神的 do 话语。 bispo para estarmos aqui compartilhando da palavra do Senhor nessa conferência dos homens. 我第一个反应哈， E aí, primeira reação que eu tive, 我觉得我不适合， eu achei, eu não sou muito adequado para essa circunstância, esse momento. 我心里想，为什么要这么麻烦？ Porque eu pensei assim, nossa, mas eu vou dar muito trabalho. 我
我虽然来到巴西Eu estou 35年啊， 35 anos no Brasil, 但是我的 mas 嘴巴、我 infelizmente 的耳朵都不灵光哈。 não falo bem português e eu não ouço tão bem português. 不过这30几年来，真的是 Mas 感 nesses 谢 30 e poucos 我的大 anos, 女儿， principalmente a minha filha mais velha, 她从没有怨言的 ela nunca reclamou 帮助她父亲， e ela tem ajudado o pai. 其实是帮助神的家。 Mas na verdade ela está ajudando a casa do Senhor. 阿门。 Amém. 为什么我说 Por que eu falei 不太适合？ que a primeira reação minha é que eu me senti um pouco inadequado? 从这10几年来，我们跟佛田教会的 Porque 接触， nessa década, né, mais de uma década que nós temos essa convivência muito próxima Santa- com a Igreja 神 Apostólica Fonte da 很 Vida. 爱我们佛田教会， E Deus ama muito essa igreja. 赐给我们很多人才哈。 Deus tem dado unção para homens e mulheres nessa 我想 igreja. 刚才这个 Everald 的牧师他曾经 E 说 o 过 bispo 了， Everaldo 他 ele 想这个题 falou, 目， quando 他 ele 绞尽脑汁。 recebeu a direção do 我不知 Senhor, 道是 Bispo Everald 他想的，但是我一直在想， mas eu fiquei meditando naquilo que ele estava falando. 这是一个敬畏神的人所去思考的。 E eu creio que tudo isso trouxe ao coração dele porque ele é um homem de Ué. honra, um homem que teme a Deus. 神的话告诉我们， Porque a palavra de Deus fala 敬畏耶和华是智慧的开端， que o temor ao Senhor é o princípio do saber. 认识至圣者便是聪明。 Eu conhecer e aquele que conhece Deus é o começo da sabedoria. 真的，我想这个题目 E esse tema, 再一次，我们从 Everald 的牧师他所刚才所 através 说 do 的， que o bispo falou, compartilhou conosco essa direção. 这跟水又是有关系了。 Realmente tem tudo a ver com a H2O, que é a água. 那我想我们佛前教会也跟 E a 水有 Igreja 关系。 Apostólica Fonte da Vida é uma fonte de águas. 但是这个水 E essa água 不是一般的水， não é qualquer água. 就像耶稣跟那个撒 É 玛利 como 亚的妇 Jesus, 人 quando 坐在井 encontrou 旁 com 上 aquela 所谈 mulher 的， em Samaria e ele falou com ela, 是 dizendo: 绝对不同的。 é uma água diferente 我们知道，从人 daquela 类历 que o 史， homem conhece. 从人类的历史，我们 E nós 去了 sabemos 解， que em toda a história da humanidade, 水是 Água 人类文化的发源地啊。 nós sabemos que onde tinha fonte de água era início de civilização. 因为水 Porque a água, 可以给人生命， ela representa vida. 尤其是属灵 E 的活水， principalmente quando nós temos água viva. 不只能够帮助 E 我 essa 们 água 肉体 viva, 的需要， ela vai Sobre trazer, essa vai também suprir trará. as nossas necessidades espirituais. 那我想，那个时候就 Então 听到我女儿收到了这个拱笔记，要我来这里 Voltando, 说。 quando eu fui convidada para estar aqui, convidado para estar 我 aqui, 刚才已经说了， e como eu falei, 我们佛前教会在座的每一个牧长， eu estive no meio dos pastores e bispos da Igreja Apostólica Fonte 用 da 我的 Vida. 话，用我的话来说哈， Eu vou usar assim um termo meu. 每一个把他们叫出来， Cada que apareceu no retiro ou um evento lá na igreja, 啊，我想站着他们可以讲， eles podem trazer palavras que, assim, inspiradas por Deus, por 坐 Espírito 下来就 Santo. 可以写。 Eles podem falar com muita facilidade, eles podem escrever. 那么为什么需要我？ E eu pensei, nossa, mas Foi. eles têm tantas pessoas 我就跟 qualificadas, 我就 por 跟 que 我女儿 eu? 说， E eu falei para minha filha, 可不可以让我想一下再回 eu 答？ posso pensar? 她说不可以。 E a minha filha disse, não. 她说因为我要回复。 Não, porque eu já tenho que dar a resposta. 我说哇，这个要求太严格了。 E aí eu falei, nossa, 后来 então... 我就想， E aí eu pensei, 既然一定要来， já que eu fui convidado para estar aqui, 那我想我 Então 不止最主要我是带上了那我们教会
全体的人啊， Nós 长子、信徒、弟兄姐妹，包括我，那么带了问候跟请安。 Então eu falei, então tá bom. Então nós vamos com os nossos irmãos, nossos conselheiros da igreja, e nós queremos estar aqui junto com vocês. 10几年来也没有这样的一个机 E 会， realmente esse tempo todo nós não tivemos essa oportunidade de estar aqui agradecendo pessoalmente, 能够跟我们组内的弟兄姐妹这里没有看到 com os irmãos. 那么能够 Não 那 tem 么共 irmãs 同的 aqui, 做一 mas 个流通， para agradecer pessoalmente. 所以我想我也应该要来。 Então eu sinto pouco de responsabilidade de estar aqui. 我虽然知道我们教会有年轻人要跟着来， E eu sei que alguns jovens quiseram estar aqui na conferência, 但是今天是让我大吃一惊哈！ mas eu fiquei bem surpreso. 我没有想到这么多人来。 Eu não esperava tantos jovens homens que assim se dispuseram a estar 因为 aqui. 今天我们有青年会 Porque hoje tem culto dos jovens na igreja 那我想 também. 大概几个代表性的， Talvez eu pensei, alguns virão. 那没有想到这么多人一起来，他们想 Maior parte dos homens quiseram vir. 牧师要来， Talvez na cabeça deles, o pastor vai estar lá. 他们也应该跟牧师一起来 E。nós precisamos estar junto com o pastor ali também, representando a 他们没有 igreja. 人问我，但是他们会知道 Ninguém me perguntou isso. 我会带上我的请安、问候和感谢。 Mas certamente eles estão aqui com o mesmo coração que o meu, 所以我 de 现在 gratidão. 请我们华人 Não. 生命基督教会的每一个人，我们站起来，代表我们对他们的。 E eu quero convidar a nossa 从 igreja. 他们的总牧师 Esse é o nosso 一 costume, 直 mas 到 de 我 chineses. 们的Então 部 vou 长 pedir para os nossos 那好，我们就面向他 irmãos 们哈。 né, ficar de pé da nossa igreja. Vamos virar para a igreja Fonte da Vida. 接受我们 E 东 nós 方人 queremos 的感 é a 谢， nossa maneira de Jesus, agradecer. 提供 E aí a gente cumprimenta vocês agradecendo. 好，我们提供。 De co- É a maneira, podem sentar. 谢 É a 谢 maneira oriental de dar honra. 你们来了，让这个老牧师很有面子 O 哈， pastor está feliz de vocês estarem aqui também. 也感到很安慰。我们知恩感恩哈。 É muito importante nós sermos pessoas 那 gratas, 希望我们 saber 能够 e 有 reconhecer 报恩的机会。 que nós recebemos de graça e esperamos podermos contribuir 不一 dia. 定我们能回报给佛田教会什么， Talvez o que a gente possa oferecer não seja tanto quanto o que nós temos recebido. 但是当我们尽力的去做 Mas 神 eu 的工 creio 作， que quando nós fazemos o melhor de nós, 我想 naquilo que Deus nos 这 designou, 是我们最好最 é a 大的一 melhor 个回 maneira 报。 de nós agradecemos aquilo que vocês têm investido. 阿们我想这个礼拜真 E 的对我 durante 来 essa 说 semana 也是一个很大的 tem 挑战。 sido uma semana de desafio para mim. 那我想刚才我们的 e v i l a u 的牧师差不多我要说的都说完了。 E o que o bispo falou antes aqui, abrindo a conferência, ele basicamente pregou o que eu queria falar. 是，他说一个有尊荣的男人 Porque ele disse, um homem de honra, 他要有清洁的 ele 心， precisa ter 正直的 coração 脸 puro, 求神不要忘记 espírito reto. 当然，我想 E aí, 我们看到这些诗人， quando nós olhamos para esses 他 salmos, 们是如何的科目的 nós vimos 神的话语的教导。 que eles escreveram com tanto anseio por mais da palavra de Deus, por mais de Deus. 所以在这个礼拜当 E 中， durante 真 essa 的 semana 我自己也有一些征战。 tem sido desafio. 我说神啊， E eu falei, Deus, 既然你给我开这个门， Senhor está me enviando para estar aí. 尤其这个聚会又是一个很特别的 E 聚 é 会， uma conferência tão especial. 都是弟兄。 Só de irmãos. 我第一次见到， E é a primeira vez que também eu participo de uma conferência dos homens. 感谢神让我没有陌生。 E eu agradeço porque aqui eu não me sinto estranho. 我们中国文化有一句成语说“以
见如故。 Existe um ditado, um provérbio chinês que fala que no primeiro momento do encontro parece que já se conhecem há muitos anos. 就说虽然我们从没有见过面， E pode ser que alguns irmãos aqui eu nunca vi antes, 但是当我们第一次见面的 mas 时候， nesse primeiro 我 encontro 们没有距离， não há 我 distâncias, 们不会有陌生， não há好 separação. 像我们已经 É como se nós já estamos juntos há muitos e muitos anos. 当然，我想这个关系 E eu creio que 是 isso 因 só 着 veio 耶稣基督 através de Cristo Nama- Jesus. 所给予我们的。 Aquilo que Jesus deixou para nós. 所以我想在这个礼拜啊， E aí, nessa semana, 我一直求神说， eu falei, 你要我 Deus, 在那个地方，我释放什么？ Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? O que eu compartilhe com esses irmãos, esses homens? 我想神就让我抓住了一个题目哦， E aí, Deus, então, depois de orar e muito buscar no Senhor, Ele me deu, então, um tema. 我们知道我们全知全能的神啊， Nós sabemos que temos um Deus que Ele é onisciente, onipresente e Ele é onipotente. 他把这个混沌而杂乱的这个宇宙， E Ele trouxe, 他 Ele 创造， criou o universo. 他创造成为井井有序 Ele criou o 美丽 universo 漂亮的 de um caos, de um 啊 nada. 这个世界。 Ele trouxe ordem dentro do universo, nesse mundo, trouxe a beleza. 我想这些在神的眼中， E isso, aos olhos dele, 神都看为好 ele 的。 mesmo disse, após a criação, ele disse: é bom. 当神创造这宇宙所有的一 E 切， depois que ele fez tudo aqui na criação, 也在他的眼中成为好的世界。 e aos olhos de Deus, ele disse: é bom o que eu fiz. 他接着就创 E aí, 造 em seguida, 人。 ele criou o homem. 我想我们人是上帝 Homem, 特别的一个 nós 杰作。 somos obra-prima do Senhor. 当你去 Quando 跟 você- 这些医生那么谈话或者请教的时候， Quando você, 你 por 知道 exemplo, você tem 神造 contato, 我们是非常奇妙的。 quando você vai para um médico ou então você tem algum contato com a ciência, você vai começar a perceber que o corpo humano, ele é maravilhoso. 总而言之，也不是所有在医学界都能帮我们解决所有的一 Tem 切。 muitas coisas que a própria ciência do homem não consegue 不过神 compreender. 的创造， Mas a 创 criação 造是 de 一个 Deus, 非常奥秘的。 ele é um mistério e ele é muito 神 belo. 他自己也很满 E 意。 Deus, ele ficou muito satisfeito com aquilo que ele 所以 fez. 当人创造好以后， Então, depois dele criar o homem, 上帝说 Deus, ele disse: 很好。 é muito bom. 所有的创造， Em toda a criação de 只有 Deus, 在你我的生命 só 中。 quando Deus criou o homem, ele disse: é muito bom. 所以我们在神的眼中， Então, aos olhos de 我们 Deus, 是很好。 querido, nós somos muito 我们的 bons. 神是一个无所不知， O nosso Deus, ele é um Deus onisciente, ele sabe de todas as 所以他把 coisas. 这个完美的宇宙创造好了以 Então, 后， depois da criação, 他特别创造这个很好的人， ele criou Tudo esse tá homem aqui, muito bom aos olhos dele. Ele colocou no meio de um jardim. 他希望 E ele tem a expectativa 人 de 能够 que 在他 este 所 homem 创造的宇宙里， ele 好 possa 好的享 ser 受， ele possa desfrutar dessa criação 来过一个非常那么甜蜜的快乐的生活。 e ele pode viver os seus dias 当然， dentro daquela criação maravilhosa que Deus 神 preparou. 也知道 É claro que Deus 我 sabia 们人会走什么样的路， quais serão os próximos passos 神 daquele 给 homem. 你我 Mas mesmo 有 assim, 这样的一个机会。 ele nos dá oportunidades. 那么能够让我们那么来，对不起哈，好，因为戴上眼镜的就比较不方便哈。好，所以我是想说，神他清楚， Mesmo Deus sabendo. 所以神就特别的叮咛。 Então Deus, ele, 我们如果翻开了创世纪 quando nós 第二章 abrimos
Deus ele nos 到17节， nos fala lá em Gênesis, capítulo 2, versículos 15 a 17. 15节说，耶和华上帝将那人安置在伊甸园， E aqui disse: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da 使 terra. 他修理看守。 Oh, desculpa, eu errei. É capítulo 2, versículo 15, que aqui fala: O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. 16节， Versículo 16. 耶和华上帝吩咐他说： E o Senhor Deus ordenou ao homem: 园中各样树上的果子， De 你 toda 可 a 以 árvore 随 do 意 jardim 吃， você pode comer livremente. 你什么时候想吃， Se 你 você 就可以 tem 去 vontade 采 de comer, você vai lá e pega e desfrute. 你想吃什么样的水果， Que tipo de fruta você tem vontade de conhecer, de comer? Você vai lá e pega, escolhe. 但是17节， Mas versículo 17, Deus ele 只 fala: 是分别善 Mas 恶 da 树上的 árvore 果子， do conhecimento do bem e do mal não deve comer. 因为你吃 Porque 的时候必定死。 No dia em que dela comer, você certamente morrerá. 神还在这里特别的 E aqui 来 Deus 叮咛 ele deixou claramente para o homem, 那么告诉这个 dizendo 在神的眼中看为 para 很好 esse 的人， homem, aos olhos dele, o homem que ele fez da maneira muito, muito boa. 但是我们知道 Mas nós sabemos, 这个人 esse homem, 并没有让神满意。 esse homem, ele não fez aquilo que Deus tinha expectativa que ele 虽然 fizesse. 上帝一再的叮咛， Mesmo 还 que 吩咐 Deus, 他说， ele falou e repetidamente 给你们 disse: 很多的自 Eu 由， tenho tanta liberdade para você escolher 很多的 as 选择， tantas frutas, você tem tantas escolhas. 唯一只有这一 Só 棵 uma 分别 coisa. 善恶的树， Não faça a escolha disso. 你不可以吃。 Não faça a escolha pela árvore do conhecimento do bem e do mal. 但是我们知道， Mas nós todos sabemos 这个人 que esse homem, 偏偏上帝说不可以吃， aquilo que Deus falou para não escolher, 好像人就故意的跟神唱反调。 mas esse homem, ele justamente escolhe. 为什么不能吃？ Por que Deus 这 não 引起 posso 他的 comer? 好奇。我们知道魔鬼来引诱， E nós sabemos sim, o diabo ele veio, deu uma ajuda, Mas eu tentou vou o homem. 我们很多责任都把它推到是魔 Mas 鬼的身 infelizmente 上 a gente não pode jogar muitas responsabilidades em cima do diabo. 可是神已经先叮 Porque 咛了， Deus já havia dado essa ordem clara para o homem. 你这一棵树 E 绝对不 disse: 可以 Olha, dessa árvore não coma, porque depois de comer certamente morrerá. 所以我想在这里，我要跟各位思考的，好像今天在这里的一个主题，就是 Então, o 说 que eu quero compartilhar com 选 vocês 择。 é as tuas escolhas. 我们看到今天，我们 Hoje 多少走错了路，多 Quantas 少离 vezes 开了神的道 as pessoas fizeram escolhas erradas e que desviaram do caminho do Senhor. E isso, a única responsabilidade é a sua escolha. 神为我们预备的 Deus, ele preparou 是完美的， o perfeito, 是 o 最好 melhor. 的。 Ele preparou o melhor. 神是信实的神， Deus, ele é fiel. 我们的神是就说是， E o 是 nosso Deus, ele é o Deus do sim, sim e do não, não. 他绝对不会， Ele jamais vai nos 或者 enganar. 挖个陷阱让 Ou 我们 jamais 掉 ele vai colocar uma pegadinha para você cair. 非常清楚的说， Ele fala claramente: 当你做这样选择的时 se 候， você fizer essa escolha, 你的终极的目的 ele já fala: 会 olha, 到什么？ esse será o fim dessa escolha. 你做这样 Mas 对 se 的 você 选择的时 fizer 候 essa escolha, 你又是怎么样？ essa escolha boa, esse vai ser o final dessa escolha. 所以我想这个问题一直在我们人类的社会里 E 面 isso tem permanecido 纠缠 dentro 不清啊，好像我们没有办法解 dentro 决 da humanidade. E até hoje nós enfrentamos isso, nós precisamos enfrentar isso. 从伊甸园开始 Desde o Jardim do Éden 一直到摩西带领以色列百姓，还是 até 这个问题。 Moisés levando o 摩 povo. 西死了， Depois do Moisés, 耶稣也要接棒 o 了， próprio Josué, 还 que 是同样 continuou, 这个问题， também tem que fazer escolhas. 直到如今， Até hoje.
我相信一直下去 E 还是 pra 同样 sempre 会有一些人，他们不 Nós 听神的 precisamos 话。 fazer escolhas. E alguns, 所以 infelizmente, 如果我们再 não 看， vão obedecer à voz do Senhor. 我们再看生命记， Eu quero que vocês abram comigo em Deuteronômio. Deuteronômio. 那我想在这里我们就看到从11章26节到 Abra 28 comigo 节， do 11, capítulo 11, versículo 26 a 28. 我想这里 11, 26 a 28. 26 ，OK， 看啊，我今日将祝福和做主的话 Eis 都 que 传 hoje 明在你们 eu 面前。 ponho diante de vocês a bênção e maldição. 你们若听从 E a bênção 耶和 se 华你们 cumprirem 上帝的诫 os 命， mandamentos 就 do 是我今 Senhor, 天所吩咐你们的， seu Deus, que 就 hoje 必蒙福。 eu lhes ordeno. 28节， Versículo 你们若不听从 A maldição, 耶和华你 se 们 não 上帝的 cumprirem 诫命， os mandamentos do 偏 Senhor, 离 seu 我 Deus, 今日所吩咐你们的 mas 道， se desviarem do 去侍 caminho 奉你们 hoje 素来所不 eu 认 lhes 识的 ordeno, 别神， para seguirem outros 就必 deuses 受 que 后。 vocês não conheciam. 神说得很清楚， Deus deixa claro, 你听 se 从。 você obedecer, 今天我不 hoje, 晓得葡文是不是 eu 有 não 这 sei 样 se em 的 português é 清楚的 esse 这样 o 的说，在 significado, 我们中文来 mas 说， em mandarim ou no 跟 chinês, 从 obediência é formada com duas palavras, que é dois caracteres, 我们 que 听 é 还要 ouvir 去做， e fazer. 就要去走。 Ouvir e fazer são Sim, duas ações. Um é ouvir Jesus说 e outro é 聪明人 andar. Lembra? 听了 Jesus 我的 fala: 话 o 又 homem 去做 sábio, 的， aquele que 就像一个 ouvir a minha 聪明人 voz, 盖房屋 ouvir 在 as minhas 坚固的磐 palavras 石上。 e seguir esses mandamentos, é como um homem que constrói a sua casa com o fundamento na rocha. 但是如果你听而不 Mas se 从， você ouvir e não praticar, 就像无知的人， você vai ser como um 把 homem 他的 tolo 房子盖 que 在沙 constrói 土 a 上。 sua casa em cima da 当 areia. 风吹 E 日 quando 晒 vier 雨 o 淋 vento, o 水冲着这个 sol, 房子的时候 quando vier 就倒塌。 o vento impetuoso, essa casa certamente cairá. 可是当你听了 Mas se 又 você 从， ouvir 就 e 像 andar 聪明 e 人盖 praticar 在坚固的 como 磐 um 石 homem 上，那就 sábio, 不会有 um 倒 homem 塌。 inteligente, você não vai sofrer prejuízos. 神就是这样的清楚， Então Deus, Deus Deus ele é assim, simples e claro. 不会骗我们 Ele não vai te enganar. 啊，不会像今天我们 Não 看 é 到 que 人 nem 有很 hoje, 多的这 muitos 种 homens. 啊，你没有办法去理解。 Você não consegue realmente saber qual a motivação verdadeira da pessoa. Porque muitas das vezes, por causa do seu próprio benefício, ele engana os outros. 我们的社会变， Infelizmente, essa é a sociedade que nós estamos. 这骗的这种骗术也不断的在翻现。 E por isso, muitas vezes, nós ouvimos o quê? As pessoas enganando as pessoas. 神知道，我们活在这样一个很困难选择当中。 Deus, ele sabe. 我相信我们的神有绝对的权利，也有绝对的这样一种力量，他可以去做我们替我们做决定。 Deus, ele sabe. E Deus, ele também tem poder para tomar 但 decisões 是 por 我 nós. 们的神， Mas esse 他从 Deus, 不这样做。 ele não vai fazer isso. Apesar de ele ter poder para 创 isso. 造我们的时候， Porque Deus, quando ele nos criou, 他就给我们有一个自由的意志， ele nos deu também liberdade para sabermos o que escolher. 我们可以用自己的这种自由意志， E com 自由的来做选 Com essa 择， liberdade que Deus está te dando para você fazer suas 来 escolhas, 决定你所要的。 para determinar o teu caminho. 但是当你去决定以后， Mas depois que você faz suas escolhas, 你要为你的决定而负责。 você precisa ser homem e assumir a responsabilidade pelas suas escolhas. 上帝已经说了， Porque Deus, ele é claro. 如果你不听， Então, quando Deus ele fala e você escolhe em não obedecer, 你不能蒙福。 e aqui fala claramente 如果你违背了， a bênção
é essa, ela vem através da 那 obediência. 你就受到咒诅。 E se você não obedece, a consequência é a maldição. 所以我们的神是一个非常斯文、绅士的神。 E esse é o nosso Deus. 在启示录那边 Abra 第 comigo 3 lá 章， em 那么 Apocalipse, 耶稣讲一句话 capítulo 3. Ali Jesus ele fala, 看啊，我站在门外叩门， Jesus ele fala que eis que estou à porta e bato. 那么就听见我声音的， E 就 aquele 开 que 门的， ouvir a minha voz e abrir a 我要进到 porta, 他那里， eu entrarei. 我和他，他 Eu 和 e 我 ele, ele e 一 eu 同坐席。 cearemos juntos. 所以神他不会硬闯进到我们的 Então Deus 生 ele 活 não 的圈 vai 子里。 ele não vai obrigar. 神给我们有充分的自由， Deus ele te dá a liberdade, 去使用你的自由意志， mas você precisa saber Então, como você usar dessa 不管 liberdade. 我们。 Não quer dizer que Deus ele não está nem aí para nós. 我们知道神对我们所怀的意念乃是祝福 Pelo 的 contrário, 意念 porque a expectativa de Deus, o pensamento de Deus para nós não é um pensamento de 所 mal, 以当我们 mas 看到耶 pensamentos 稣亚 bons. 耶利米书29 Então, 章 quando 11 nós- 章的11节的时候，耶利米29章11节， Então, quando a Bíblia lá em Jeremias 29:11 lá fala, 那里说耶和华说：“我知道，我向你们所存的、所怀的意念，乃是赐平安的意 e 念， ele fala que eu é que sei o pensamento tenho a respeito de você, disse o Senhor. 不是降灾祸 São 的意念， pensamento de paz e não de mal, 要叫你们 para 幕 dar-lhes 后有希望。 futuro e uma esperança. 神他拣选了你我， Deus ele nos escolheu 他跟我们立约，他不后悔。 e ele tem uma aliança conosco. 所以我们的神是一个信实的神。 E ele é fiel para cumprir a 虽然我们 aliança que ele 背叛， fez. 虽 Muitas 然 das 我们 vezes, 远离， nós sendo 但是 infiéis, 神他 mas 是一个 ele 立约者， permanece fiel à aliança 他 que ele 更 fez. 是一个守 Ele 约 é Deus de aliança 不 e 只 que 是立约 guarda a 他是 aliança. 守约的， Ele é um Deus que estabelece a aliança e cumpre a aliança. 他更是一个履行约的人。 E mais ainda, ele é aquele que cumpre. 今天坦白的说，我们在神的面前一无可取， Nós, diante de Deus, quantas vezes nós somos 但 devedores? 是为何神还在爱我们， Mas Deus, ele nos ama. 还在为我们着想？ Ele está torcendo, ele está pensando 因为他， ainda a nosso 跟我们 respeito 立约， por causa dessa aliança. 所以他常常说 Por isso, 纪念亚伯拉罕、以 Ele 撒、 fala 雅各，因为我跟他们立约。 porque eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque Deus tem uma aliança com eles. 今天人没有 E 信 tem 用 essa 可言 aliança conosco. E hoje, infelizmente, os homens não honram a aliança. 我们常常今天说是，明天说 As 不是。 nossas palavras hoje é sim e amanhã é não. 我们常常跟人就是白纸写 E 黑 mesmo 字 que nós fazemos contratos, 我们签过多 mesmo 少个 que a 名字， gente assina, 但是我们不承认。 mas aquilo lá não tem 我 valor. 们用许多的理由去诈骗、去歪曲事实， E hoje, para muitos homens, 甚至去陷害人。 mesmo assinando um contrato ou fechando, indo para o cartório, mas eles enganam, eles não 我 cumprem. 们的神他不是这样的神。 Deus, ele não é assim. O caráter de Deus não 我 é 想在 assim. 民数记23章19节那里说，上帝不是人，所以必不至说 A 谎。 Bíblia fala que Deus, ele não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. 民数记23章19节， Lá em Números 23:19, isso está escrito. 他说他也不是人子，必不至 E 于 ele 后 não 悔。 é o filho para que se arrependa. 他说的话， E será que, tendo要 ele 照着 prometido, não 他 o 发 fará, 出的言 ou 语 tendo falado, 要成就， não o cumprirá? 也要成就。在撒母耳记上15章29 1 节， Samuel capítulo 这里 15, 再次的强调。 29, ali diz. 以色列的大能者必不至于说谎， 1 Samuel 15, 29. Também a glória de Israel não 也 mente, 不至于后悔， nem muda de ideia, 因为他 porque 迥非 não 是 é 人， homem,
绝不 para 后 que 悔。 mude de ideia. 所以我们感谢神， Então nós agradecemos. 他不欺骗我们， Esse é o caráter de Deus, ele não 他所 mente. 做的他不后悔。 O que ele promete, ele cumpre. 虽然我们背叛， Mesmo nós 但 sendo 是神 infiéis, 仍然期 mas 盼着 Deus, 我 ele 们 tem 能 a 够有回转的 expectativa 机会。 de nós nos tornarmos, 就像那个 voltamos a ser 浪子， a imagem e semelhança dele, assim como 他离家 o 了， filho pródigo, 虽然 quando 他的 saiu 请 da sua 求 casa, da 他 casa 所 do 说的 seu 话 pai, 语 mesmo ele 刺伤了这 falando 位父亲， palavras que certamente 他也 machucaram o 做许多 coração do 过 pai. 分不该做的事。 Ele fez pedidos inaceitáveis. 可是当他 No 离家 entanto 的那一刻， No momento que ele sai da sua 这个 casa, 充满着爱心的父亲， esse pai amoroso, 每天 todos os dias, 可以说望 certamente, 穿秋水， ele tinha a expectativa. 这个镜子拉得长长的，每天在 Esticava o 看， pescoço 希 para 望 ver 这个浪子 se 能 esse 够回头。 filho pródigo se despertava para voltar. 当他在大环境的变化中， E com a mudança da circunstância, 他到走投无路， quando esse filho se depara em um momento em que não há mais caminho, 才想到 ele 父亲的 desperta 家 e ele pensa na casa do seu pai. 粮食有余， É um lugar de abundância. 所以这个浪子说：“我在 E 这 esse 里 filho fala: Eu estou aqui para morrer de fome. 也没有人同情他， Ninguém está aí para ele. 更没有人去支持他， Muito menos alguém para ajudá-lo. 因为祸不单行，不止他的钱花完了，又大饥荒， Ele, infelizmente, acabou o dinheiro e veio a grande seca. 他要为人工作也很困难， Não tem emprego, não tem trabalho. 他去喂猪，那是一个很 E nós sabemos, Bem ele doído, então como foi criar o porco. Isso Sim, era que algo pode ser da humilhante conta, para mas também vai ele. 他只 Mas 好这样做。 parecia que era a única 所 opção. 以那个时候，他认为， Então, naquele instante, ele 我 desperta. 们记得他要离开的时候，他对父亲说 Vocês lembram o que ele falou para o pai no momento que ele ia：“ 把 embora? 我应 Ele 得 disse: 的， Dá-me a parte 我 que 不知道。 dá-me a parte que me cabe. 这个儿子他有什么应得？ Qual é a parte que cabe a esse filho? 在当时的社会， Naquela sociedade, 父亲没有死， o pai, antes de 不能 falecer, 要求分家 não 产 se pode fazer partilha de bens. 我想他做了一个大不 Ou 为的 seja, ele fez 不孝 algo de 子的 desonra muito grande para o seu pai. 父亲没有讲话， Mas o pai, mesmo assim, 我们会觉得奇怪。 fez conforme. Talvez a gente até ache estranho. Por quê? 我想在这里也让我们想到， E aqui quero que vocês 孩子要 reflitam. 教的时候， Quando nós queremos ensinar aos nossos 是在 filhos, 小的时候 é desde o pequeno. 你要教他。 Ensina ele desde 圣 pequeno. 经告诉我们要 A 趁 Bíblia 着 fala que 有希望的时候， Ainda há 我们来教导 esperança, você ensina a criança. 所以有一个心理学家， Tem um, 他讲 certa vez um homem, ele disse, 教小孩， ele é um 他还分了几个 psicólogo, 阶段 ele disse 第一 que 个 há algumas 他还不 fases 懂什么 de, 都不知道的 de 时候 ensinar 你 a 父 uma 母 criança. 可以 Quando uma 可以 criança 专钱来替他决定。 ele não sabe nada, ainda é muito pequenininho, não tem como tomar decisão. Os pais têm total autonomia para tomar decisão por 可是 eles. 慢慢他长 Mas 大， aos poucos a criança vai 你 crescendo. 不能这样子， Mas 也许你要 talvez não 透过 possa 沟 mais. 通 Você precisa começar a conversar com essa 来 criança. 达到你教导的目的。 E aí você precisa mostrar para ele 如果 o 孩子 certo, 能够 o 听你的 errado. 劝言， E 或 se 者 essa 那 criança 么你的诉说， ele 那是好。 entender aquilo que você está 如 falando, 果 ótimo. 这个孩子 Mas 仍 se 然 essa 执迷 criança, mesmo 执迷不 assim, 悟， não quer despertar, 还是硬的要走 mas 错的路， quer escolher o caminho 你 errado, 父母不能从着他， os pais. 不能 Ok, 就 só. 就附和他，从 Você 他 não 让他 pode 去做。 concordar com ele. 我想我是在农村长大的， Eu cresci num campo. 我们那个时代啊， E 小 na 孩 minha 子的时候 época, 已 quando 经 a 是 gente era criança, 60-70年了哈。 tem mais ou menos 60, 70 anos 那我们 atrás. 知道那个时候，
是好早好早了 É 哈。 muito, muito tempo atrás. 所以有很多我们现在看到的东西， Então 在 tem 那个时候 coisas 都没 que 有 na época, hoje nós temos, não existia na minha 那我 época. 如果要说那个时代的 E se eu for 事情 falar algumas 可能 coisas que tinha na minha 现在 época, 的人听起来不飒飒啊 alguns para vocês, talvez vocês não vão nem entender o que eu estou 他 falando. 们觉得牧师好像在天方夜谭， O que pastor está falando? 但是确实是这样。 E essa é a verdade. 我们知道恶， Vocês sabem o jugo que você coloca. A Bíblia fala muito do 那 jugo 个时 que 候 bota 我 no 们 boi. 只有用竹子去做， E jugo, na minha época, se fazia com 怎 bambu. 么样让这 Mas 个 como 竹子 você 成为 faz 一 um 个 jugo? 有用的恶，来 Como é que 帮 você 助一 consegue 个 fazer 农 um 家 jugo 拖车或者工 a 作？ ponto de ele pode ser colocado no boi para que o boi possa puxar a carroça e te ajudar nos seus 有一 afazeres. 个恶的模型。 Vocês sabem que tem um molde do 当这 jugo. 个竹绳刚 E 刚 quando esse bambu ele nasce, quando o 这 bambu 个模型 nasce, 就要摆在那个 você já 竹子的 tem que 旁边 colocar molde junto com esse bambu. 每天要去看， E todo dia você tem que olhar se esse 还要用绳子要把它捆。 se esse bambu está crescendo de acordo com o molde que 一 você 旦它 tá, 长出来歪了， que você colocou. Se ele sair 你 um 要 pouquinho, 马上把它矫 você 正。 tem que amarrar e colocar ele de volta para o 那么我 molde. 想这样子， E assim, 到最后它 Quando 整个 esse 这个 bambu 恶的形状 crescer, 出来了以后， ele 那 já 么 vai 就 crescer no formato do jugo. E aí, quando ele crescer mais, não vai ter mais problema. Ele vai seguir aquele formato. 到竹子 E 熟 vai 的时候， engrossar 你就要把它砍 conforme. 掉， E aí, 然后 quando 这 chegar 个 no 恶 tempo certo, você corta o bambu. 就可以成 E aí 为 você só separa 你在农事上 aquela 很好的 parte 帮 que é 助 o jugo. E aí Então- você vai colocar no boi e vai te ajudar nos seus 这个让我 afazeres. 们引申到，我们 Isso 教孩 nos 子就是 mostra. 这个样子。 É assim que se ensina uma 神的 criança. 话就像 E a 这个， palavra de Deus é como esse molde do jugo. 所以圣 E 经 quando 告诉我 você. 们说 E a Bíblia nos fala 教导孩子走 que 合适的 ensinamos 道 as 路， nossas crianças a andar no caminho que se 就 deve 是 andar. 到老他都不 E 变。 mesmo quando ele chegar na velhice, ele não se 所以 desviará 趁着 dele. 他有希望的时 Então 候， ele ainda 我们要教导 pequeno, 他。 temos que ensinar. 当他长大了 E aí quando ele crescer, 啊，他如果你说了有教他不听， se você ensinou 那 e 也 tal, 很困难改变。 claro, algumas vezes ele não vai ouvir. 如果没教， Mas se você não ensinar, 那你父母就失去了这个责任。 você deixou de cumprir uma responsabilidade tua. 我们中国有一个叫《三字经》哈， Tem 子 um. 养子不教，父之过哈。说你 Agora até 让 eu 孩子 ficou até difícil para mim. 父亲的责 Ele 责 citou o 任 provérbio em 过错哈 chinês que disse: se você não ensina, explicando na palavra de hoje, 其实 se você não ensinar o seu filho, a responsabilidade do erro é do pai. 中国很早以前啊，这个父系社会所说的话哈 É um ditado muito antigo. 啊，我想现在不一定就是父系社会，其实母亲教的比爸爸还 E 多。 hoje isso também hoje é atual também. 那我相信 Não só a 在 responsabilidade do pai, claro, da mãe também, mas do 更有 pai. 福了 A 爸 gente 爸妈妈一 que 起 tem 教 crescido na 所以 casa 我 do 们看到 Senhor. 孩子的成长的过程中，他们能够 Nós temos que 来为 saber que 神 essas 所用 crianças 哈 precisam ser ensinados desde pequenos. 所以我想，你到底要 Então, para que 让你的孩子或者你自己的人 os 生 seus 怎么 filhos 样 ou 的 você 来 mesmo 度过？我想有一个非常重要的，我 tem 刚才说 algo, 的 como eu falei 就是 anteriormente, 你要怎么做选择， escolhas, escolhas e escolhas. 在那种极度痛 Filho 苦的时候， pródigo, no tá momento chamando mais por aí. difícil, ele despertou. 所以那个时候他就 Então, naquele 重 instante, 新在思考在过去的这些日子， talvez trouxe à memória tudo que ele já passou, 以及他所做的一切， as escolhas que ele fez, 那个时候才觉得 E 他 ele 过分， caiu em si. Ele percebeu o quanto ele foi errado. 所以他还会说， Por isso 我要 ele 起 disse: 来， eu vou me levantar, 我要到我父 eu 亲 vou 那里 voltar lá para a casa do meu pai e eu vou dizer para ele: pequei contra ti, pequei contra o céu e pequei contra ti. 所以在这里我们看到， Então 也 aqui 许 o que 小的 nós 时 temos 候 visto, 多少
他还有受到神话语的 Mesmo 熏 esse filho pródigo, certamente ele foi ensinado também a palavra de Deus. Foi ensinado a ele a palavra de Deus. Porque nesse momento em que ele caía em si, ele viu que ele pecou contra o céu, e céu é o trono de Deus. E ele pecou contra o seu pai. Então, quando ele volta para sua casa, ele disse: eu vou falar para o meu pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho. 弟兄姐， Queridos, 如果我们觉得我应得，那 se 我们 nós 对神没有 achamos que 感恩，我们对神 nós 没有做。 merecemos, 可是当你 isso é uma grande 能够 desonra 反 para o 省 nosso 自己 Deus. 检讨自己， Mas quando 你 nós 觉得你实在是 entendemos 一个不配的人 que nós não somos merecedores, 那我想， mas nós recebemos de graça, então isso é dar honra. 所以我想我在这里要告诉我们，就说从这一段时间里面， E nesse 我想 tempo, 神给我一个很清楚的， Deus 就是 então ele tem me 人的 falado, 选择， é a escolha. 从创造当时开始， Desde a criação, 那我想人类就在这种选择当中，就做了一个不正确的选择。 desde a criação, Deus nos deu a escolha. 虽然 Colocou a escolha em nossas mãos. 魔鬼说一些引诱的话， Sim, o diabo ele veio, ele trouxe umas palavras de engano. 但是神的劝诫 Mas Deus já havia 更 deixado a 清楚地 verdade 印 antes 在 do 他们的心 engano. 中。 Deus já havia colocado a verdade 所以我 no 想， coração daquele homem. 人从有生命的那一刻开始， Então, naquele instante, 到你走完最 desde o 后， momento que você nasce, 那你 até 付 o 了最后的 último 一口 momento 气为止， até o último momento teu aqui na terra. 我想我们都不断的在选择 Você 当中。 precisa todos Vai os tudo. dias passar por escolhas. 当然，我们知道有一些不是我们可以直接选择的。 Escolhas. 但是我想，我们每一个人的生命， E na nossa vida, 在神的眼中 aos olhos de Deus, 是很宝贵的。 eu quero dizer que nós somos 我们看 preciosos. 诗篇139 Assim 篇， como disse lá em Salmo 139:16, 这里说：“我 Deus 为 ele fala 成形 aqui, 的体质， enquanto nós não temos forma 你的 ainda, 眼早已看 mas 见 os，olhos do Senhor viram, 你所 nos 定的日 viram, 子， e no teu 我赏 livro 味度一 foram 日。” escritos todos os meus dias. 那么就小的 Cada 字 um 说 deles，我被造的 escrito 肢体 e 尚未有 determinado 其一的时候， quando nenhum deles 你 ainda 都写在册子 existia. 上。所以我想，我们每一个人的生命， Então, as nossas vidas, 神都很认真的来规划。 Deus ele escreveu com muito cuidado, com muito zelo 所以 a 我刚才 nossa 说 vida.，我们人 Então, 从 como 有 eu 生命 falei, 的那一刻 no 开始， momento 一直到你走完 que a 最 vida foi 后人 concebida, 生的 até o 路 último 程， momento 你吸了 aqui na 最后的 terra, 那一口气 até o 为 último 止， fôlego de vida, 都在不断的 Deus 选择度过。 ele nos dá escolhas. 当然，我们说了有一些是神替我们决定的。 Algumas escolhas, talvez, quando você era pequeno, não era você que vai fazer. 比如你要生男生 Por 生做 exemplo, 男生，或 você 生 nasce 做女 homem 生 ou nasce mulher. 你的肤 Deus 色 Deus 要 assim 什么样的颜 determinou 色？ qual 白 cor da 色、 sua 黄色、 pele 黑色， é branca, é Ah. amarela, Ni ao- é negro. 生在什么 É Deus ele que 种子里 fez. 面， Deus 你 ele 在哪一个 determinou 家出生 em？qual família você vai nascer. 我想这不是人自己可以选。 Isso não é nós que vamos escolher. 我想这就是上帝决定的。 Deus ele fez essas 可 escolhas. 是你生出来以后， E essa escolha, 那我想 mas 有一些 depois 就 que 交 você foi 由父 concebido, 母，就是你要穿什么样的衣服， e aí você 你 começa 要 a fazer 吃什么样的 escolhas. 东西， Escolher o que 你要 comer, 住什么样 escolher 的 o 地 que 方，你 vestir, 要怎么样的，那么给你交通工具， escolher transporte, o meio de transporte que você vai usar hoje. 要怎么样的养你，要怎么样的教你。我想这 Seus 是 pais vão escolher como vou 由 criar 父 essa 母或者 criança. 长者那么来做决定。可是长大了以后， E hoje, 那么就由你自己
seus pais não vão escolher mais por você muitas coisas, mas você mesmo vai escolher. Então, quando nós olhamos aqui em Salmo 139:16, e aqui diz que todas as pessoas, Deus, ele escreveu com zelo todas as vidas. Ele disse que cada um deles escrito e determinado. Deus, ele escreveu. Deus não apenas escreveu, a Bíblia fala que ele escreveu o seu nome, meu nome, na palma da mão dele. Então, quando eu leio isto, eu penso, Deus, ele nos deu como se fosse uma peça escrita. Você é esse papel principal, você e eu. Muitas das vezes nós falamos que a vida imita a arte. Existe essa frase aqui no Brasil. E aí lá em 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9, na parte final, ali no capítulo 4, versículo 9, e ali ele fala: porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. E esse espetáculo, como você vai desempenhar esse papel? Se você quiser seguir o script de Deus, ele vai ser o diretor desse grande espetáculo. Ele vai conduzir. Não importa qual parte do espetáculo está. O diretor, ele é responsável por esse grande espetáculo. E pode ter certeza, é um espetáculo de sucesso. Mas se você não quer seguir o script do diretor e você quer escrever o seu próprio o teu próprio espetáculo, você quer, eu quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. O diretor não tem responsabilidade do fracasso do espetáculo. E nós sabemos por que o anjo caiu. Porque o primeiro homem, o Adão, foi expulso do jardim do Éden. Porque eles não quiseram desempenhar o papel que Deus deu. Eles falam: nós não queremos isso, nós não queremos esse script, nós não queremos esta peça. O anjo não quer ser anjo, o anjo quer ser Deus. Ele não quer ser conduzido. E da mesma maneira o homem assim seguiu. Não quis desempenhar o papel que Deus designou. E o fim, o homem deu ouvido à voz do diabo. E se você comer desse fruto que Deus falou para não comer, o fruto do conhecimento do bem e do mal, porque os seus olhos se abrirão, você terá discernimento, conhecimento como Deus. Será que é assim? Quando assim comeram, eles viram, eles foram enganados. Os olhos abriram para ver o seu pecado. Os olhos abriram para entender que jamais seriam como Deus. Porque o anjo que queria ser Deus, ele não se tornou Deus. Mas se ele se tornou um anjo caído, se tornou um opositor. E aí o bispo
箴言书第3章 trouxe 那 no 里 momento da oferta, Provérbio capítulo 3, versículo 5 a 7. 我要引用的一段经文。 E realmente está aqui anotado para eu estar compartilhando com vocês. 他说：“你要专心 E 仰赖 aqui 耶和 disse: 华，不要依 confie 靠 no Senhor 你 de 自 todo o 己 seu 的聪明。 coração e não se apoie no 在 seu 一切 próprio 所行的事 entendimento. 上，你要认定他，他必指引你的路。 Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. 不要自以为聪明。 Reconheça, não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se 这个 do 让我 mal. 印象很深哦。 Isso eu tenho uma memória, eu me lembro profundamente. 曾经有一个 Eu 大学的 conheci 教授，他是从台湾到法 Eu 国去留学 conheci 的。 doutor, ele é taiwanês Não, e hoje- ele foi fazer o doutorado lá na França. 在几十年以前的台湾的经 E 济，不是 Décadas 现在这么 atrás, 好 Taiwan não é um país como Esse não é como 贫 hoje. 穷 Tinha 落 muita 后， pobreza. 但是我想能够有孩子出 Mas 出 imagina 国， naquela Ah, época, você se pode liga, mandar seu filho já para de fora domingo. para estudar, fazer um doutorado, é uma honra para a 所以 família. 当他有机会 Então, 申请 quando 到 ele 法国 teve 拿 essa 到了奖学 oportunidade, 金，要 ele 去留学 conseguiu 的 uma 时候， bolsa numa 的父母 para 全 fazer 力 o 支持。 doutorado na França, os pais deram todo o apoio. 他有一次来到我们里 E 面开 aí ele 会， veio para uma conferência pela UFRJ e ele foi convidado. 他在我们教 E 会 aí, 做见证。 naquele final de semana, ele estava aqui no Rio, ele foi na nossa igreja, Passou porque ele é这一段的 cristão. 见证。 E ele deu testemunho dizendo, 他要出国以前， antes dele sair, 母亲把所有 Taiwan 可以说 a mãe juntou 能有的 tudo 积 que 蓄， podia 可以说 juntar, 90%Deu 都给他了， quase tudo para ele. 但是也不多。 Não era muito, 但是我想更重要的， mas o mais 这个 importante, 妈妈是一 essa 个有信 mãe 仰的妈妈。 era uma mãe, uma mulher de fé. 那个时候 E 也 essa 不能 mãe- 送他整本圣经，就是抄了一 E a 段， mãe 就 então 是这一段 escreveu 经文。 num papel esse trecho, Provérbios Vai. capítulo 就 3, 送给这个孩子。 versículos 5 a 7. 他 E 说 deu para o：“ seu 你到国 filho 外 e 去的 disse, 时候， meu filho, quando você estiver lá fora, 如果你有什么样的困难 se，você tiver alguma dificuldade, 你要记住神的话。 lembre desta palavra. 所以他就紧紧的把这 E 3 esse 节的圣 filho 经， guardou 他就 esses 握 3在 versículos 那 no 么他的 seu 手中，然后 coração, 放在 pegou aquele papel 行李中很重要的地 e 方。 era algo tão importante que ele se agarrou naquilo. 他说刚去的时候 E，ele disse que quando ele chegou lá na 在环 França, 境不好， era muito 语言不 difícil, 通， não falava 环 bem 境不熟， francês, 没有 não 朋友， conhecia, 他 não 说 conhecia 还 o 好， país. E 要 ele 守 disse, 住 mas 神 ainda 的 bem. 话还可以。 Ele guardou, então, aquelas palavras o sustentou. 可是慢慢锁了， E aí, aos 有 poucos, 朋友了， ele começou a ter amigos, 语言也比较好 começou a 了。 falar bem 那个 francês. 时候就有自己的道路，有 E aí 自己 ele 的 pode 主意 ir 要 para 走， outros lugares. 就会忘记 E aí, 神的话。 se balançou ali. 可是就像孩子出去玩的时候，很好，都把父母忘记。可是，一受到 Mas é 了 como uma 阻碍 criança, 或者有人欺负他的时候， quando 孩子会哭， a criança vai 然后 brincar 要 numa 叫妈 festa, 妈。那个 esquece 时 os 候 pais, né? Tá 他 lá 就想 brincando, 到了 mas se 为什么 caiu, 我会这样？ machucou, começa a chamar pai e mãe. E aí ele se deparou com dificuldade e ele pensou, por que que eu estou enfrentando isso 他 hoje? 说，他就再一次 E 把妈 naquele 妈送给 instante, 他的这一段 ele 经文， despertou, 他拿出来 ele 读。 trouxe de volta os 3 versículos que a mãe 是不是 deixou para 我 ele. 没有专心仰赖耶和华， Porque eu não confiei no Senhor de todo o 是 meu 不是我靠 coração. 着自己的聪明？ Porque eu tenho me apoiado na minha própria inteligência, no meu 靠人。 próprio entendimento. 所以我就走自己的路。 Então ele começou a trilhar os seus caminhos. 那么，是不是我在一切所行的事上，我没有认定 Ele 他呢？ percebeu que ele não tem mais reconhecido o Senhor nos seus 我 caminhos. 走自己的路，所以我 E ele 选错 começou a 了。 escolher 我 os 没 seus 有 próprios 让神来 caminhos. 指引我的 Ele 路 não permitiu 我的 que 道路 Deus faça escolhas. 不要自以为聪明，我就以为我很聪明。 Ele tem se achado sábio, inteligente. 要敬畏耶和华，远离 Ele 恶 não 事 tem honrado 他 a 重 Deus. 新在思考 Então 这 ele 句话 começou a 语的时候， trazer de volta 他发 a 现 sua memória 哪个 e 地方 meditar. E ele começou a 我 ver 偏离 onde 神的道。 eu caí. 他说，我就 E 马 ele 上 disse que 转 naquele 回我的 instante 脚步。 ele converteu os seus passos de volta para 他说 Deus. 他
这一生最艰难的， E o momento 单 mais 枪匹马 difícil, 来到法国， quando ele 是 chegou 一个 lá, 穷学生， ele era um pobre 不止完成 estudante, 了 mas 博士的学位， Deus o ajudou. 也在那 Ele 边完 terminou 成 o 一 doutorado. 生终身大 Ele 事， conseguiu 找到一个 construir 好的 a 伴侣， família ali. 也生了孩子。 E ali ele começou 他说 a construir o seu futuro. 妈妈送 E ele 我的 diz, 三节圣经， esses 3 trechos da Bíblia, 我还是 esses 原 3 封不动 versículos, 就送给我的孩子。 eu peguei esse papel que minha mãe me deu, 虽 eu 然是这 guardei, 样的简 e 单， nesse momento que eu 这 tenho 样的容 filhos, 易， eu dei 但 para 是我们 eles 看 como 到我们 presente. 的神， É tão 就 simples, 像 mas você vê, Everaldo的 Bispo 他所 como 说 o 的， Bispo Everaldo 我们的 disse, 上帝是 nosso 专门 Deus, 在行不可能的事。 Ele é um Deus que faz, Ele é um especialista nos impossíveis. 人想象不到的， Aquilo que o homem não pode nem 人看为 imaginar. 没有办法 Aquilo 的， que aos olhos do homem é impossível. 但是我们的神就 Mas 是 o 专 nosso 做这些 Deus, 事。 Ele é especialista em operar impossíveis. 所以我们看到的啊，好 ，OK 好。我想还有很多，但是我想因为非常珍惜这个时间哦，所以我想大概我就没有办法一一的哈。那么我们有一句话说，我们行事为人是凭着信心，不是凭着眼见。 O versículo fala que nós andamos, nós agimos não pelo que os olhos veem, mas pela nossa fé. 我们想到以色列百姓出埃及的时候， Quando o povo de Israel saiu de Egito, 当他们要进到神 quando eles 祝福牛 entraram 奶和蜜之地， naquela terra prometida. 那么我想就派遣了12个探子，那么 Mas 去 antes de ir lá, eles 先了解一 enviaram 下 os 12要走什 espias 么路，然后 para 要怎么 saber 样 por 的 quais 进去。 caminhos andar. 他们认为这是很好， Porque aos olhos dele é a melhor estratégia nesse 其 momento. 实这也是一种不信的表现。 Mas é como nós falamos, é 结果 não confiar naquilo que Deus 40 havia falado. 天的这种那么窥探的一个 E 行 nós 程， sabemos que um caminho, talvez um caminho que levasse apenas algumas dezenas de dias para chegar. 当我们读圣经的时候，他 Mas 们 vai 当 você 初 ver 认为是非常好，是可行的， Eles acharam que aquele plano de enviar espias é ótimo plano. 但是他们没有想到的， Mas o que eles não 最 imaginavam 后是让这些以色列百姓都逗留、漂流在旷野40年。 foi uma decisão que fez eles andarem por 今 40天我 anos 没 no 有时间说 deserto. 这些，我只是要告诉各位， E o que eu quero dizer 12个探 através 子 disso, 12 espias 进到牛奶和蜜之地， entraram na terra 时间 que 一样， mana leite e mel. 行程一样 Eles，tiveram o mesmo tempo de 走过的内 permanência 容 ali. 都一样。 Eles foram no mesmo lugar. 为什么 Mas por quê? 回来他们的 Quando 报 eles 告 voltaram 是不同 e？o relatório dos 12 não batiam. 也许刚才我所说 É 的， como eu falei. 凭着信心跟凭着那么这个环境，那么你所看的眼见的是不同的。 Porque quando você olha através dos olhos da fé, vai ser sempre diferente quando você olha com os seus olhos naturais. 他跟他们10个人不 Por 一 que 样， que o Caleb e Josué foi diferente? 因为他们是凭着 Porque 信心， eles olharam pelos olhos da fé. 他们用信心的眼光 E 来 pelos 看这 olhos 些 da 事。 fé, eles olharam Eles para相信 aquela 神 terra e eles 所有一切 creram 的应许 que Deus 都 vai 将 cumprir 一一地 todas 落 as promessas. 所以，亲爱的弟兄姐妹， Por isso, queridos 我们今天 irmãos, 在这个地方， hoje, se nós estamos aqui 我想你要不要成为一个尊荣的 para 男 nos 人？ tornarmos homens de honra, 你要不要成为一个祷告的男人？ de nos tornarmos um homem de honra e de oração? 由你自己做选择， A escolha começa por você. 但是不是只有选择 Mas 就 não 够 é？só fazer escolhas. 我相信多少时刻，我 Quantas 们选 vezes 择是要 você 付出代 escolhe, 价的。 mas a escolha, às vezes você tem que pagar preço para que aquela escolha 如果我 cumpra. 今天在这里问各 Se 位， eu hoje aqui pergunto vocês, 你爱耶稣吗？ você ama Jesus? 我相信我 Eu 们都会 creio que 举手 todos 都 estão 是 aqui 肯 vão 定 dizer 的，对不对 sim, eu amo Jesus. 但是神的 Agora 话 eu 告诉我们 pergunto 说，
你爱耶稣，耶 Você 稣 que 说 ama Jesus. E Jesus 爱 disse: 我 aquele que me ama 只要守我诫命。 tem que guardar os meus mandamentos. 你守了吗？ Será que nós temos guardado os mandamentos de 我们 Deus? 决定爱主， Nós tomamos decisão 你 de 要知 amarmos 道要牺 Jesus. 牲， Mas 你知道要付出， Você sabe que você precisa carregar 你 a 知道 cruz? 还有很 Você 艰难 sabe 的 que 路 você 要去 precisa 做。 negar a si? 你要守诫命， E você precisa guardar os 你要去 mandamentos? 爱神， Você precisa amar a Deus? 也不是那么容易。 Então, essas são consequências 如果 dessa 我们只 decisão. 是说，而我们没有去做， Se nós 或 apenas 甚至无心， tomamos decisão e nós não pagamos preço para que aquela decisão venha a 甚 acontecer, 至神的话告诉我们说， então nós 我的百 seremos 姓 certamente, 用嘴唇 como 尊 Deus 敬我， fala, o meu povo 心却远离。 me louva, me adora apenas com os lábios, 神不能被 porque 欺 o 骗。 coração está longe de mim. 所以，亲爱的， Queridos, nós弟兄们， não podemos, nós想 não podemos. 我们在埃维劳的牧师他所激励的，就说希望我 Debaixo 们男 dessa 人奋起 Desse 觉醒， desse anseio do Vamos bispo chamar esse Everaldo, Vamos de chamar nós esse nos talcado da levantarmos, de realmente sermos homens de oração, de honra, de sermos luz. 我们要成为一个能够有尊荣的男人。 Sermos homens de honra nesse tempo. 那我想埃维劳的牧师告诉我们 Bispo 说， Everaldo, ele mesmo falou para nós. 那你要有正直的灵。 Precisamos de um coração puro 那我们 e 那 um 你说， espírito reto. 求神不要收回 Que 他的脸 Deus 看着我。 não retire de nós a tua presença. 所以我想，我们要紧紧地抓住神的应许， Então nós precisamos guardar 我们 firmemente 必能复兴我们弟兄 as 在 palavras 教 do 会 Senhor. E 在 certamente 社 Deus 会 vai trazer 所 o 影响的 avivamento dentro entre os irmãos. 的这种 E 力量。 isso vai trazer a transformação na nossa 我 sociedade. 相信以后我们在做礼拜的时候，虽然我不敢说我们弟兄就 Eu não 马 vou 上超 dizer 过 que 姐 logo 妹 em 们， seguida vamos 但是 ter 最 mais. 起码 Mas certamente esse índice que o bispo trouxe, 不像我们的 bispo 牧师说的，70是妇女，30才 que 是 eu 男。 creio que não será mais 70% de mulheres, mas teremos mais homens 我希望以 dentro 后 da 我们 casa 听 do 到 Senhor. 的是我们佛前教会是 E eu creio 一 que 半一 a 半igreja, ，50-50哈。 a igreja apostólica Fonte da Vida não vai ser 70% mulher, mas vai ser pelo menos 50-50, tá bom assim? OK，tá，阿门，愿神祝福哈。 Que Deus abençoe cada um de vocês. 亲爱的父神，我们 Pai 感谢你， querido, nós queremos te agradecer. 你今天给你的仆人有这样一个机会。 Obrigado, Senhor, pela oportunidade. 我们不只能看到我们 E 同 aqui 信的 nós 弟 podemos 兄， ver os nossos irmãos da fé, 他们在你的家如何的 como 尽 eles 力， têm se 如何的服 esforçado 侍， na tua casa, 如何的把自己 servindo, 摆上。 e têm se colocado, Senhor Deus, para serem 也 instrumentos. 让我们彼此的激励， Senhor, 让我 nós 们 queremos, 将如何的 através 一起手 desse 牵着 momento, 手， Senhor 心 Deus, 连着心， nós queremos, Senhor Deus, ser ativados, Senhor Deus, para caminhar 我 juntos, 们为神你所托付的， para 我们 cumprir, 齐心的 Senhor, 努力。 para cumprir, Senhor Deus, a tua vontade. 愿神你祝福你 Senhor, 的名所设 abençoe, 立的教 Senhor, 会， essa igreja, abençoe a tua 不 igreja. 管这个教会在哪里， Pai, não importa onde essa igreja estiver, 不管神你所呼召 não 的是 importa para onde o 什么 Senhor 样的弟兄或者姐 enviar, 妹， Senhor, 愿这些家庭、这 que 些人 cada 都是 que 上帝你所祝福的。 que o Senhor venha usar eles poderosamente e que eles sejam 我们 abençoados. 知道不是靠着权势， Senhor, não é 不是 pelo 靠着才 poder, 能， Senhor Deus, 乃是要靠着你的灵方能成事。 não é, Senhor Deus, na dependência de nós, mas é na dependência de 愿 Ti. 神你的灵 Senhor, 充 que 满 Teu 着 Espírito Santo venha 你的名 encher. 所设立的 Venha 教会， encher e até transbordar a 祝福 tua 每 igreja, 个家庭， abençoando cada família祝福每个人的 representada 生 aqui, 命。 abençoando cada
vida dos meus irmãos aqui. E que através da tua igreja, Senhor, nós queremos declarar que essa igreja vai ser o lugar de resgate de vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Obrigado, meu pastor. Obrigado, Levi. Queria nesse instante que você pudesse fechar seus olhos onde você está. Nós vamos cantar uma canção agora. E durante essa canção eu quero te dar a oportunidade de você fazer a escolha certa. Nós fomos ministrados agora, aonde o Espírito de Deus falou profundamente que nós devemos aprender a fazermos as escolhas que vêm do coração de Deus. Não ser levado por escolhas do nosso próprio entendimento ou para satisfazer o prazer das nossas vidas. Eu quero te dar liberdade agora, meu irmão, de você falar para Deus: Senhor, eu quero ser guiado pelo Senhor. Eu quero ser guiado. Eu quero dirigir os meus passos sendo dirigido pelos passos do Senhor na minha vida. Eu quero, nesse instante, meu irmão, te dar a oportunidade de você escolher a melhor parte, que é estar na presença do Senhor, que é deixar o Senhor dirigir a sua vida. Eu quero te incentivar a você fazer a melhor escolha da sua vida, entregando o seu coração, o seu viver para o Senhor Jesus. Se nessa noite você quer, a partir de hoje, tomar as decisões e as escolhas que vêm do coração de Deus, que você saia do seu lugar, vem aqui na frente. Você que tem dificuldade muitas das vezes de fazer escolhas certas, você que muitas vezes já tomou decisões tão erradas que hoje existem umas grandes consequências dessas escolhas. Nessa noite, o Senhor quer mudar a sua história. O Senhor quer mudar a sua vida. Se você quer fazer as escolhas certas a partir de hoje, se você quer deixar o Espírito Santo guiar a sua vida, vem aqui no altar, vem aqui na frente. Eu quero, já estou aqui, eu sei que Deus quer fazer isso. Então vem aqui, enquanto nós cantamos essa canção, eu quero te dar essa liberdade de você escolher a sua vida dirigida por Deus, seu coração, as suas escolhas, que elas possam vir do coração de Deus e não através de oportunidades ou através de persuasões de engano de Satanás contra a sua vida. Se você quer se tornar um homem de honra, um homem que vai honrar a Deus através da sua vida, através das suas escolhas, vem aqui na frente, irmão. Não fique com vergonha, não. Vamos cantar essa canção em nome de Jesus. Ele abriu mão de sua Ô Espírito Santo, sangue